Deixe seu like aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque nós vamos falar agora do balanço dos clubes. Um tema muito aguardado, imagino aqui pelos nossos debatedores, né? E a gente começa pelo Corinthians. A informação é do jornalista Samir Carvalho, colunista do UOL, repórter do Café de Setorista, canal do YouTube, com informações do Timão. E a informação dele é a seguinte: o Corinthians fechou 2022 com superávit, porém com uma dívida ainda de mais de 900 milhões de reais. A coluna dele teve exclusividade ao Conselho Fiscal do clube. O Corinthians fechou 2022 com uma dívida exata de 910 milhões de reais, já o superávit é de 15,4 milhões de reais. Apesar do presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, dizer que o foco principal do seu mandato é reduzir a dívida do clube, para seus aliados, ele fala até mesmo em acabar com a dívida, o valor reduzido em 2022 não é muito considerável. Isso porque no último ano a dívida estava em 912 milhões de reais aproximadamente, o que equivale a uma redução de apenas 0,2% em um único ano. Pouquíssima coisa. Desses 910 milhões de reais da dívida atual, o relatório ressalta que 502 milhões de reais são dívidas que estão parceladas, em 15 anos. O parecer do Conselho Fiscal aprovou as contas, que agora serão votadas no Conselho de Orientação e também no Conselho Deliberativo do Corinthians. Tá aí, Vanderlei Nogueira, o balanço financeiro do Timão, o presidente Duílio Monteiro Alves, que quando dá entrevista coletiva, quando se posiciona, sempre fala em reduzir ou até mesmo acabar com essa dívida, mas em um ano o Corinthians só reduziu em 0,2% a dívida atual, Vanderlei. Olha, Pedro, agora que começam a ser conhecidos os balanços dos clubes, até como determina a legislação. E é evidente que imagino, a grande maioria dos jornalistas busca conhecer detalhes ou conhecer a verdade sobre aquele balanço consultando especialistas, é óbvio. Assunto de medicina, você vai procurar alguém que entende sobre o assunto para falar pelo menos a respeito. Você não vai opinar sobre assuntos que envolvam decisões médicas. E no caso dos balanços, da mesma maneira, são contadores, são analistas, são integrantes de auditorias independentes que podem avaliar com mais precisão o que diz um balanço de clube, já que os detalhes técnicos são inúmeros, não é uma resposta simples, uma coisa da outra. O que eu acho é que olhos mais atentos, olhos mais treinados vão trazer revelações positivas ou negativas sobre os balanços. Eu só queria lembrar que em anos anteriores, esses olhares mais atentos detectaram, por exemplo, a ausência de atrasos que não constavam nos balanços, e dados que os especialistas classificam como dados que foram silenciados. É mais ou menos isso, essa é uma linguagem técnica. No caso do balanço do Corinthians, que é sobre o assunto, mas todos os outros começam a aparecer, a gente tem que aguardar um pouquinho. Eu acho só que algumas coisas para leigos a gente pode entender, que é diminuir o valor das despesas de um ano para o outro, A dívida tinha um patamar, ela diminuiu sensivelmente, ou só um pouquinho. É um bom sinal, não é um bom sinal? As receitas melhoraram ou não? Foram buscadas novas receitas, surgiram receitas diferentes daquelas que são eventuais. Por exemplo, se você colocar no balanço a venda de jogadores, a transferência de jogadores, elas são, tudo bem, é um sonho dourado para dar um dinheirão para a agremiação, mas ela pode não acontecer. Se não acontecesse, você estaria suportando tudo isso com receitas mais, digamos assim, mais fixas, novas receitas, com criatividade no marketing. É isso. Acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Eu prefiro aguardar para dar uma opinião, mas vamos esperar. Algumas coisas são mais notadas aí, daqui a pouco acho que nós vamos falar sobre o balanço, que está sendo muito badalado, o balanço do Flamengo, que sem venda de jogadores, sem esse negócio todo, conseguiu um bilhão, um pouco mais de
1 bilhão, sem falar em vendas de jogadores. Quer dizer, me parece que surgiram receitas aí importantes para dar esse peso financeiro. É isso que eu queria falar sobre isso, mas acho que a gente vai falar mais quando tiver mais dados e informações chegando de especialistas que analisaram mais profundamente os balanços dos clubes. Pedro. O Pedro, Vanderlei, eu confesso que na última entrevista coletiva do Duílio eu esperava que a dívida tivesse diminuído um pouco mais, né? Pela maneira que o Duílio colocou, dizendo que não se importava na gestão dele com títulos, né? Que o que ele realmente estava preocupado era entregar ao clube mais saudável financeiramente falando. Falei, inclusive, sobre isso, dizendo que eu não posso classificar um sucesso, a conquista ou não de títulos. Eu imaginava que o governante, o gestor, que faz a esgoto debaixo da terra, né? Você tem que valorizar esse tipo de trabalho. Então, por isso que tem que esperar um pouco o número. Nem mas contando o título. Tem um número aí que é muito interessante, né? Reduziu a dívida um pouquinho, né? Nesse ritmo, em 607 anos o Corinthians era a dívida dele, né? 607. Então. Tá bom, né? Tá bom, a dívida continua se for esperar, Mauro. 1 bilhão. Eu nunca vi um clube que 2 anos seguidos ele comemora. Tem gente comemorando. Tem gente comemorando. Tem o Corinthians achando legal. Que a dívida ficou estacionada, batendo na casa de 1 bi, que é mais do que o clube fatura durante o ano. O clube continua devendo mais e não tem um estádio nessa conta. Não tem um estádio. Esse é o balanço do clube. E o estádio vive com essa história de protelar pagamento, não, negocia, paga depois, ano que vem começa a pagar, fica para outra gestão. Ou seja, tem a dívida do estádio, como é que paga o estádio? O dinheiro tem que sair do clube. Como é que você paga as contas do clube? Tem que sair do clube. É o Corinthians que tem que gerar essa receita. Isso é assustador. E o paralelo que podemos traçar com essa questão do balanço do Flamengo, que reduziu mais a dívida, bateu mais de 1 bilhão de faturamento, aparece tem um ranking da Deloitte lá dos 30 maiores faturamentos, o Flamengo estaria lá entre os 30. Seria o único, junto com o Ajax e o Benfica, seriam 3 times que não fazem parte das 5 maiores ligas: França, Itália, Espanha, Inglaterra e Alemanha. Ou seja, é um faturamento europeu de um clube que ganha em reais, exceto quando negocia com times da Europa. E por que eu acho que é importante frisar esse destaque dos números do Flamengo? O Corinthians, se bem gerido, tinha obrigação de estar no patamar do Flamengo. Exatamente. É óbvio isso. Exatamente. Porque tem uma torcida também muito grande. Se a do Flamengo é maior, é mais nacional, do Corinthians está concentrada em São Paulo, onde há maior poder aquisitivo, né? A renda per capita mais alta e tudo mais, o que, de certa forma, dá uma equilibrada. Então, os dois tinham que estar ali batendo junto ali. 1 bilhão e 50 o Flamengo, 1 bilhão e 30 o Corinthians. E outro ano, 1 bilhão e 80 o Corinthians, 1 bilhão e 70 o Flamengo. Seria a lógica. O Corinthians tem um estádio. Você pode arrecadar muito mais. Não, sim, mas você pode arrecadar com outras coisas ali dentro do estádio muito mais do que o próprio Flamengo. Sim, mas o estádio não gera tanta receita, não tem eventos como tem o Allianz Parque. É isso aí. É um projeto que não está numa região também tão rica do ponto de vista de poder aquisitivo das pessoas que vivem na região. Distante do centro. Exato, é uma região mais pobre, vamos falar português, claro, do que onde está o Palmeiras. É só pegar o IDH de Itaquera, o IDH ali da região da Pompeia, ali, Perdizes, etc. Né? Então, o que acontece? O Corinthians, ele ser bem gerido, o Corinthians tinha que estar ali brigando junto com o Flamengo. O Palmeiras também ali junto, porque deu essa virada também. Mas não, fatura menos, a dívida é grande, não sai do lugar, contrata jogador, não ganha título, não está ganhando nada, não ganha título. Quer dizer, nem é que estou endividando, mas estou ganhando vários títulos. Não, está se endividando, mantém a dívida. Eu acho isso assim, assustador. E acho mais incrível a quantidade de torcedores do Corinthians que, apesar do Cruzeiro ter lançado o verbo cruzeirar, né, não se assustem com isso. Tipo, por que estão fazendo com o meu clube? Por que essa dívida não cai? Por que ninguém consegue resolver? O que está acontecendo afinal? Não, eles estão com raiva de mim agora. Vários estão com raiva de mim, certamente. Estão assistindo a gente e estão me xingando. Esse flamenguista, não sei o quê, bababá. Se eu quisesse o mal do Corinthians, amigo, eu ia falar assim, ó, palma, Vanderlei assim, esse balanço do Corinthians, ó, como diria o Vanderlei, ó, ia bater palma. Sensacional. Reduziu a dívida, gente. Superávit, vamos lá, agora vai. Não, eu estou mostrando o contrário. Eu não preciso ser especialista em finanças para entender, é só fazer conta. Só fazer a conta, a redução de dívida é mínima. Um clube com potencial desse, gente. O Corinthians tinha que estar junto com o Flamengo, ali duelando centavo por centavo, para ver quem é o maior faturamento, quem é que ganha mais, quem pode contratar jogador por 15 bilhões de euros na Europa. E seria o padrão. E o Corinthians, há alguns anos, ele estava por cima e o Flamengo lá atolado em dívida, com uma gestão horrorosa. Como é que eles conseguiram transformar o clube? Isso que me impressiona. Porque se os dois estivessem na lama juntos,
e de repente o Flamengo reage, não, um reagiu, o outro, um fez o tratamento para sair da doença, o outro ficou no mesmo lugar, não fez o tratamento. Mas não, um estava em cima, o outro está embaixo, os papéis se inverteram. É realmente impressionante, e eu acho que quando chegar, como eu disse, Vanderlei, as análises, a gente vai ver isso aí, que a dívida não foi reduzida, você vai conseguir pensar alguns números favoráveis, sempre é possível. Como diz Lúcio de Castro sobre tortura, os números dizem qualquer coisa. Então alguém pode pegar esses números e fazer ali uma interpretação positiva. Mas o cenário é esse, o clube não tem. E isso tudo é sem o estádio. É sem o estádio, ainda tem o estádio, que é uma dívida que o valor ninguém sabe qual é, ninguém consegue. Alguns tentam estimativas para se aproximar e tudo mais, mas não consegue. É incrível, realmente eu acho que o torcedor do Corinthians deveria refletir mais sobre isso, deixar de lado um pouco. Eu sei que é difícil, às vezes, para o cara que é apaixonado pelo clube, ouvir críticas desse tipo, mas pelo bem do próprio clube. Sejam maduros, sejam inteligentes, pensem, gente, por que isso? Porque o potencial do clube é imenso. Como eu disse, eu falo, tem um estádio que não paga, a dívida vai sendo enrolada. E o detalhe, essa dívida cresceu, isso quem disse não sou eu, o estado dos balanços, cresceu da gestão passada para essa. Né? Do outro presidente para esse. Continua ali uma dívida muito elevada. Agora estacionou, mas continua alta. Sem que títulos importantes fossem conquistados nesse período. Porque se você teve títulos, aí o torcedor vai dizer, cara, ganhamos 3 Libertadores, porque, endividou o clube, mas, isso a gente paga depois, tem 3 taças lá. O Cruzeiro foi assim. O Cruzeiro se endividou, mas ele ganhou 2 brasileiros no primeiro momento, depois, quando realmente entrou naquela vibe maluca, né? 2 Copas do Brasil. Eu acho que não vale. Para a situação que está o Cruzeiro, eu não trocaria. E no Cruzeiro nada teria acontecido de diferente se ele não cai. Sim. Por 1 pontinho, 2 pontinhos, sim, aqueles mesmos que foram presos, sim, expulsos, sumiram de Minas Gerais, sim, estariam lá hoje. Sim. O fato de ter caído é que provocou essa, digamos assim, essa mudança radical no Cruzeiro. E você vê que o Cruzeiro, mesmo virando SAF, olha a dificuldade para sair desse buraco. Parecia fácil, né? Virou SAF, agora, não é assim, não. Porque tem todo um histórico. No caso do Corinthians, eu acho impressionante pelo potencial do clube. É o mesmo caso do São Paulo, mas eu acho que no caso do Corinthians me chama mais atenção. Porque o Corinthians ele se acomodou, mas eu devo perto de 1 bilhão, fora o estádio. Tá bom. Mas como assim tá bom? Se você faturasse 2 bilhões, eu devo 900 milhões, mas eu faturo 2 bi. Então, peraí, eu consigo pagar isso aqui. E aí tem uma dívida, na matéria do UOL, do Samir, 500 e poucos milhões, dívida de longo prazo, do governo e tal. Eu fiz as contas, sobram uns 400 e poucos milhões. Quanto dessa dívida de 400 e poucos milhões é de curto ou de curtíssimo prazo? Isso não está na matéria ainda, o balanço certamente vai apresentar esse número. E aí os analistas podem explicar melhor. Dívida de curtíssimo prazo é que nem o cidadão, igual comparando, tá, gente? É que nem o cidadão que deve no cartão de crédito, né? Curtíssimo para ter que pagar, você não pagar depois, meu amigo. Os juros de cartão de crédito, quando você vai ver, você está sem cueca, sem roupa, sem nada. O cara levaram tudo seu. A maior roubada que tem é cheque especial e cartão de crédito. Você entrou no cartão de crédito, não pagou na dia da fatura, aquilo é uma bola de neve que leva o cara realmente a quebrar. Qual é o tamanho da dívida de curto prazo? Isso a gente vai saber adiante. Porque são 400 milhões. Se forem muitos, né? Essa é a pegadinha que você tem que pagar amanhã, é um pipinaço. Agora, as dívidas, eu acho que todos os clubes têm isso, e acho normal, dívida que foi refinanciada, que foi parcelada, que está no projeto de pagamento, não é atraso. Não é ninguém batendo na porta, porque há uma programação de pagamento. Tem dívida que serão pagas em 15 anos. Esse é um refinanciamento. Está sendo cumprido? Todo mês paga aquela parcelinha? Está perfeito. Você tira lá a certidão negativa, ela sai liberada, sai com uma ressalva, mas você pode comercializar, fazer aquilo que você quiser, porque você está pagando esse parcelamento. Então, esse é um problema que todos os clubes têm, a sociedade tem, e que é absolutamente aceitável. O problema é que vai vencer amanhã. Como é que está? Está sob controle? Não está? São esses os detalhes que eu acho importantes os balanços mostrarem. É isso. Só para ilustrar, né? No caso do Flamengo, o Flamengo faturou em 2022, sem venda de jogador, 1 bilhão 43 milhões 254 mil. Pela primeira vez o clube superou 1 bilhão, né? Isso não tinha acontecido no futebol brasileiro. A CBF já tinha batido 1 bilhão. A CBF é a CBF, né? Não tem que pagar multa rescisória de jogador, não tem folha de pagamento. O mundo das federações e confederações é maravilhoso. Foi o 8º superávit em 10 anos. Os únicos anos que o Flamengo não teve superávit foi 2013, que foi o início dessa reconstrução, e o ano da pandemia, 2020.
Eu já falei dessa questão aqui, tem esse dado que é importante aqui. Entre os times do Campeonato Espanhol, o Flamengo só ficaria atrás do Real Madrid, do Barcelona e do Atlético de Madrid. Só desses 3. O pacote receitas comerciais mais o match day, como chamam, que é o dia do jogo, é todo o dinheiro que você ganha envolvendo a partida, né? Coloca o Flamengo no patamar de Milan, Inter, Newcastle, Leicester, West Ham, Everton e Leeds. Os dois dos 3 maiores da Itália e 5 times da Premier League. Né? E fala aqui do endividamento. Caiu de 279 milhões para 212 milhões. Ou seja, o Flamengo fatura 1 bilhão e pouco deve 20% disso. O Corinthians tem uma dívida fatura 700 milhões e tem uma dívida de quase 1 bi. Fora o estádio. Isso assim, é muito fácil entender, é muito fácil visualizar o tamanho do problema. E acho que a régua do Corinthians tinha que ser o Flamengo. Eu tenho que estar no patamar desses caras. Eu acho que qualquer gestor do Corinthians deveria pensar assim. Amanhã um cara vai lá, vamos supor que o Corinthians tivesse uma gestão profissional, virasse SAF, entra um campeoníssimo ali, um grande CEO e tal. Qual é a meta que ele tem que ter? A gente falou agora das concorrências das empresas e tudo, né? O X9, quando vaza informação. Não, a meta tem que ser, eu tenho que passar esse cara. Esse cara, todo respeito, o Corinthians não tem que mirar para estar no patamar de outros clubes aqui do futebol brasileiro. Ele tem que mirar para estar brigando com o Flamengo, que são as maiores torcidas. E o São Paulo deveria fazer a mesma coisa também, tá ali brigando junto ali com o Palmeiras, Flamengo, Corinthians. E o Vasco não fala que o Vasco entrou numa situação que não tinha mais saída, né? Só virando SAF mesmo para ver se consegue ser competitivo, porque acabaram praticamente com o Vasco. São as 5 maiores torcidas, né? Com as suas características, né? O Vasco tem uma torcida muito nacional, o São Paulo tem uma torcida muito grande, o Palmeiras também, o Corinthians tem a segunda maior concentrada em São Paulo, onde está o maior poder aquisitivo. Esses clubes todos deveriam estar, não é só Flamengo e Palmeiras, deveriam estar todos eles e outros também, brigando ali, saudáveis financeiramente, fortes, né? Para poder contratar, pagar em dia e tudo mais, mas não é assim. O faturamento do Flamengo é tão expressivo que no levantamento divulgado pela Deloitte, os números rubro-negros, a gente está apontando aqui, que o Mauro trouxe, colocariam o Flamengo entre as 30 maiores receitas do futebol mundial. Então são números bem expressivos. É claro que a gente admira bastante a palminha do Vanderlei, sim, mas o Corinthians não está merecendo, Bruno Prado, não está merecendo aplausos, essa gestão aqui, pelo menos financeira, pelo que a gente acompanha do balanço dos clubes. Nem financeira e nem esportiva, né? Porque o último título do Corinthians foi o Paulista de 2019. Tirando estadual, o último título foi o Brasileiro de 2017, né? Nós estamos em 2023, então não é um time que está ganhando títulos. Até o meio de 2021 era um elenco bem fraco. E aí no meio de 21, o time do meio para baixo da tabela fez contratações de jogadores mais caros, mais famosos, né? Chegaram ali ao mesmo tempo Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto e William. Depois chegou o Paulinho, depois no meio do ano passado chegou o Yuri Alberto, chegou o Balbuena, e segundo a diretoria eles também dispensaram vários outros, então a folha salarial não subiu tanto, é o que diz a diretoria, mas é fato que não consegue ter um bom desempenho em campo, né? Pelo menos não é um time que luta por grandes títulos com frequência e não melhorou nada também na parte financeira. E pior que até um assunto que a gente falou ontem ou anteontem, a parte política do clube, ela é meio alheia a isso. Esse ano vai ter eleição no Corinthians, como vai ter no São Paulo também. E no Corinthians, assim, o mesmo grupo está no poder há muito tempo e o risco que tem de perder, e não digo que a oposição seja melhor, até provavelmente nem deve ser, mas a questão ali é que uma parte do grupo não concorda com um possível candidato e quer outro. Então é uma coisa, ao mesmo tempo que o desempenho esportivo não vai bem e o clube segue numa situação difícil financeira, na política do clube é uma coisa meio à parte, assim, é uma coisa meio que, é porque eu quero outro candidato, não quero aquele, não tem muita influência em eleições, na parte política do clube, o desempenho nem esportivo e nem financeiro, é quase que um mundo à parte. E para se ter uma noção desse levantamento aqui que eu trouxe, da Deloitte, dentro do Campeonato Espanhol, o Flamengo só fica atrás do Real Madrid, que é o segundo do levantamento, do Barcelona, que é o sétimo, e do Atlético de Madrid, que é o 12º colocado. Então, se o Flamengo competisse na Espanha, ele teria o 4º maior faturamento, só atrás dos grandes aqui, né, que a gente conhece bem, Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid.